Olá, boa tarde. Desculpa o susto, viu, gente? Cheguei assim de repente. Vocês estão bem? Tudo certo? Estou vendo muita gente chegando ainda, podem ficar à vontade. Eu me chamo Elis Carvalho. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, sou apresentadora, sou repórter e hoje estarei aqui apresentando a 8ª edição dos Encontros com a Arte Contemporânea. Mas antes, deixa eu fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de 1,62 m, 60 quilos. Eu estou vestindo aqui um macacão marrom, com um saltinho marrom também. Tenho cabelos crespos, castanho claro. Hoje está preso. Alguns acessórios aqui em dourado. E muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Estou vendo alguns rostinhos aqui que estavam aqui ontem também. Muito obrigada pela presença. E agora a gente dá abertura à 8ª edição dos Encontros com Arte Contemporânea, uma realização do Museu Vale, que dessa vez acontece dentro da programação nacional da 19ª Primavera dos Museus, evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, que nesse ano está ancorado pelo tema Museus e Mudanças Climáticas. Essa edição dos encontros tem como tema Corpo-Território, Atos Criativos de Resistência e Reinvenção, propondo reflexões sobre a arte e as humanidades como agentes de transformação social. Para isso, convidamos todos vocês aqui presentes hoje a pensarem junto com a gente, propondo aí essas reflexões, colocando em prática tudo que impulsiona respostas às urgências do nosso tempo, junto com artistas, pensadores, pesquisadores de diferentes áreas que estarão aqui com a gente durante esses 2 dias, né? Ontem a gente teve aqui a participação, hoje a gente finaliza. E antes de chamar aqui as nossas primeiras convidadas, eu gostaria de convidar aqui ao palco a diretora do Museu Vale, Cláudia Afonso, para abrir oficialmente a 8ª edição do Encontros com Arte Contemporânea. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Elis. Obrigada, pessoal. Bom, vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de 1,69 m. Eu tenho cabelos castanhos lisos, olhos castanhos, eu uso óculos e eu estou vestindo uma blusa preta, calça preta, sapato preto e um casaco preto também. Uso relógio branco na minha mão esquerda. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre fala. Todos os eventos do museu, na verdade, são feitos para vocês. Então, é muito importante ver vocês aqui. Para a gente é muito especial. Queria agradecer. E essa minha fala é sempre, na verdade, muito mais para agradecer todo mundo que participa. Eu quero agradecer, começando a agradecer ao pessoal aqui do Teatro da Universidade, né? O Rogerinho e toda a sua equipe técnica que sempre nos recebe. Alguns dos eventos aqui já. Muito obrigada a todo mundo. Esse espaço é muito importante, essa parceria também é muito importante para o museu. Muito obrigada. Eu quero agradecer também a toda a equipe do Museu Vale. Todo mundo sabe que eu não sou nada sem eles. Eles são incríveis, impecáveis e incansáveis. E também toda a equipe, porque esse evento é feito por muita gente. Então, eu vou falar alguns dos nomes. O Vitor Lourenção, que está fazendo a luz aqui para a gente. Matheus Noronha, Amanda Luz. E toda a equipe da Mola também, que é uma equipe imensa, que está fazendo a transmissão e, né, pegando as imagens todas. O Felipe Gomes e a Júlia, que fizeram a programação visual maravilhosa do encontro. O Fábio Souto, que imprimiu tudo isso para a gente. E a Carol Milk, que fez a produção também, a divulgação, e está aqui na recepção com a gente. Obrigada a Priscila Muso e a nossa equipe de Libras também. Muita gente que faz esses encontros. E também, antes da gente começar, eu queria falar rapidamente 2 ações do Museu Vale. A gente está com as inscrições abertas para o edital Apoia, que é um edital que já premiou mais de 120 projetos de fazedores de cultura, de todas as áreas, enfim, de diferentes linguagens artísticas. As inscrições ficam abertas até o dia 29 desse mês, então entrem lá, vejam as informações no nosso site.
não deixem de se inscrever e avisar também os amigos, as amigas, enfim, todo mundo que vocês acharem interessante que possam participar. E também queria convidar todo mundo a visitar a exposição do Museu Vale, Línguas Africanas que Fazem o Brasil, que está em cartaz no Palácio Anchieta, fica até dezembro, é uma exposição incrível, está fazendo um super sucesso, então a gente também queria convidar vocês para fazerem parte dessa exposição. E, por fim, a gente não podia deixar de prestar uma homenagem ao professor e artista Marcos Martins, que nos deixou na semana passada, e a gente sabe que era uma figura bastante importante para muitas das pessoas aqui, e também para o Museu Vale. Ele participou da nossa última exposição, Transitar o Tempo, com uma obra super potente, chamada Navegantes. Então, a gente sabe que, enfim, a produção dele e a vida dele reverbera em vocês e também no museu. Então, fica aqui a nossa pequena homenagem a ele. E é isso. Eu queria agradecer mais uma vez e que essa mesa possa transformá-los de alguma forma. E daqui a pouco, também, depois da mesa, a gente vai ter um show. Espero que todos fiquem também para o show. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês e bom evento. Obrigada, Elis. Obrigada. Bom, o nome da nossa mesa hoje é Levante. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra, sobre o significado dessa palavra? Palavra que convoca, chama para ação, carrega em si o gesto de erguer, de insurgir, de afirmar a vida. Levante é o corpo que não se curva, é o grito que rompe o silêncio. É a lembrança de que toda mudança começa com um gesto. E esse gesto, muitas vezes, é performático. É corpo em presença, é risco, é ritual, é linguagem viva. É a arte que acontece no agora, no tempo do encontro. Que essa mesa nos inspire a seguir em levante, no corpo, na arte, na vida. Eu vou apresentar um pouquinho aqui da nossa primeira convidada, a Sarita Temônia. Sarita Temônia é a performance vivida pela artista trans Gabriela Luz, originária de Belém do Pará, professora e pesquisadora, mestra em arte, educação e mediação cultural pela Unesp. Atua como artista visual no reaproveitamento material e imaterial do mundo. É membro fundadora da Associação Cultural de Temônias da Amazônia, a Escultura, co-articuladora do movimento Temônias, colaboradora da Negritar Filmes e Produções e educadora de direção de arte no Instituto Criar de TV, cinema e novas mídias.
mais de 500 anos que a gente tá pegando fogo. Tu sabe quando, né? Tu sabe? Tu tem cara de que sabe. Quando foi que isso começou? Quando eles vieram lá do outro lado do oceano, chegaram aqui nos chamando de Brasil. Brasil! Brasil só se for da brasa da exploração das suas costas. Que contaminaram o nosso imaginário com essa ideia de fogo, de pecado, de fronteira. Tocaram fogo nos nossos corpos, tocaram fogo nas nossas florestas e eles tentam a todo custo tocar fogo na nossa ancestralidade, na nossa história. Não sabe o que eles temem, o que nem imaginam, mas agora estão sabendo é que quem manda aqui é a água, é a praia, é a natureza dessa região. O nosso corpo, quanto é? Quanto? 90, né? 90% é água. Quem é favelado aqui que chove? Que alaga? A gente pisa na água. A gente transpira água. O clima úmido faz a gente respirar água. E os rios, as praias, que estão por todo lugar, que banham essa cidade, que também estão nos céus, estão no ar e desabam constantemente, molhando essa cidade, limpando a nossa mente, refrescando tudo e fazendo a gente parar. Porque quando sobe a gente para e olha e escuta. Porque sempre quando sobe é o rio lembrando que ainda existe. É o rio se desenterrando, voltando para a superfície e junto com ele toda a memória soterrada. Para lembrar que quem manda aqui nessa cidade, ou melhor, quem manda nessa floresta urbanizada, eles podem tentar. Mas quem manda nisso aqui é a água. Quero aproveitar esse encontro. Esse encontro aqui, agora. Quero aproveitar a chuva. Pensa na chuva. Quero convidar vocês. Vem comigo. Vem comigo aqui, hoje, nesse teatro, encontro, 8º Encontros com a Arte
soterrado. Vocês vão pensar nisso, que tem que transbordar aí dentro de vocês essa identidade. Essa goela entalada, essa memória apagada, esse silêncio guardado aí no peito. A gente vai acelerar. E no 3, a gente vai gritar. A gente vai berrar. A gente vai trazer para a superfície tudo aquilo que ainda não tem ou que está guardado. Tá bom? Acelerou. Acelerou. E é 1! É 2 e é 3. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela participação junto com a performance. Que apresentação forte, né? Obrigada demais trazer essa apresentação para a gente. E isso é só o começo, tá, gente? Tem muito mais. Então, para compor aqui a nossa mesa, eu vou chamar, por favor, ao palco Berna Reale e Gabriela Sobral. Enquanto elas vão chegando, eu já vou fazer aqui uma breve apresentação. Berna Reale é nascida em Belém, onde vive e trabalha. É um dos grandes nomes da performance arte do Brasil. Iniciou sua trajetória no fim dos anos de 1990 e destacou-se com a sua obra Cerne. No 25º Salão de Arte do Pará, em 2006, que a levou à formação em criminologia e atuação como perita forense. Olha, sua obra aborda a violência engendrada pelo poder, explorando o corpo como elemento estético e símbolo coletivo. Entre fascínio e repulsa, sua produção provoca tensão e ironia diante da violência. Apresento aqui também Gabriela Sobral, gestora cultural amazônida, escritora e jornalista, mestre em preservação do patrimônio cultural, coordena a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, ligada ao Instituto Cultural Vale. Pesquisa políticas culturais e educação patrimonial. Publicou os livros Caranguejo, em 2017, e Modos de Construção sobre Tapumes, em 2025. Foi premiada pela Fundação Cultural do Pará e pelo Instituto Itaú Cultural Arte como Respiro, Literatura, em 2020. Meninas, muito obrigada. Agora o palco é todo de vocês. E, Gabi, eu deixo aí a mediação contigo, tá bom? Aproveitem, gente. Aproveitem muito essas presenças maravilhosas aqui. E eu já volto para a gente conversar mais. Tchau, tchau. Boa tarde, vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Sou uma mulher de 35 anos, cabelos pretos na altura do ombro, camisa longa branca, calça preta, um sapato de salto laranja e óculos de aros finos dourados. Bom, primeiro agradecer, é um prazer estar aqui com essas duas artistas tão incríveis e potentes, minhas conterrâneas também do Pará. E, para a gente iniciar a mesa, trazendo nessa temática dos territórios, dessas territorialidades que vão para além, né, dessas barreiras geográficas, né, e são impressas no corpo, como a gente vai bem ver no trabalho das duas, eu queria fazer uma fala inicial para a gente introduzir esse tema. E, para isso, eu trago uma reflexão, né, uma pesquisa do Paz Loureiro, que é um professor e escritor paraense, que ele parte do entendimento específico acerca da formação da identidade amazônica. E, para ele, são fundamentais a compreensão de dois aspectos, isolamento e identidade. Ao resumir, por exemplo, a realidade histórica da região amazônica, o autor acaba por afirmar que a população formada por indígenas e por tipos chamados caboclos, né, tendo também como componente a colonização europeia, são agentes históricos majoritários nesse espaço e que, ao longo do tempo, acaba por criar uma cultura com características singulares que diferenciam do território nacional brasileiro.
sobre as questões que permeiam a ideia de identidade do habitante da Amazônia, aquilo que o autor chama de isolamento não representa necessariamente, em nossa compreensão, escassez ou esvaziamento dos processos criativos, mas sim a possibilidade de criação de outras potencialidades e reforço de identidades próprias. De acordo com essas reflexões, nós cogitamos, né, que o ponto de partida do território legitima saberes diversos e possibilita a arquitetura de outros espaços de fruição artística, materializando as narrativas plurais sobre o espaço e sobre si. Então, partindo dessa ideia, né, do território, e a partir do momento que nós estamos falando de duas artistas amazônidas, eu vou começar lançando uma primeira pergunta para as duas. E como a gente está trazendo, né, esse tema corpo-território, atos criativos, como meio de reinvenção, e que nos convida a pensar, né, de forma transformadora, de que maneira a experiência pessoal e o corpo de vocês atravessam as obras que vocês produzem. E como esses atravessamentos dialogam com o território, seja ele físico, simbólico ou social, como espaço de resistência e reinvenção. Gabi, pode começar? Vou continuar, então. Que eu acho que a performance fala por si só, né? Mas, olha... por onde eu começo, né? Das coisas que eu preparei, eu acho que vou por onde eu não tinha pensado inicialmente, mas que também acho que é uma oportunidade da gente se conhecer melhor, não sei. Mas é justamente porque eu poderia só falar assim dos termos, né? A gente está numa universidade, mas falar da história, né, da trajetória, acho que é imensurável diante daquilo que a gente faz, sabe? É o resultado, né? O produto. Acho que o que chega nas pessoas, a experiência que as pessoas têm com o nosso trabalho, com o meu trabalho, é uma parte de todo um processo que aqui eu falo da trajetória que constitui esse trabalho, esse todo. Então, tem uma apresentação aí, acho que vai ajudar vocês a ter um pouco mais de noção, mas Belém, né? Como eu falo aqui nessa performance, tem uma relação que a gente tem com a cidade, que eu costumo chamar ela de floresta urbanizada, ou seja, é uma floresta, tem um trânsito caótico, mas não é a megalópole que a gente vê em grandes capitais desse estado, onde, apesar de ter o soterramento da floresta, a gente tem a presença muito grande que demarca a rotina da população, seja com a chuva, seja com a alimentação à base da mandioca, do açaí, da farinha, do tucupi, e etc. Então, é uma identidade nossa que não é só, sabe, que a gente tem como identidade, mas é o cotidiano mesmo da nossa população, esse impacto, essa relação com a cidade, onde muitos nem entendem, às vezes, né, ou não reivindicam essa origem ancestral, indígena, que tem na cultura, por exemplo, de dormir depois do almoço, né, etc. Estou falando isso porque, assim, eu me relaciono com a cidade também, aprendi assim. Seja porque a minha família tem esse pensamento, mas, junto com isso, é uma família de ativistas, né? Então, eu nasci num berço de militância política, sindical, partidária, de esquerda, radical, e vi meus pais como essas referências de que a luta não é uma escolha, né? É uma necessidade. Para pessoas como nós, não tem opção. Se a gente não luta no sentido de pensar em formas de intervir, de alterar a realidade, sabe, ou a gente vai se alienar, ou a gente vai ficar só reclamando, etc. Dito isso, eu começo a conhecer a arte nesse lugar, como uma possibilidade de me comunicar com as pessoas, para além das palavras, para além do panfleto, né? E é isso, assim, essa coisa misteriosa e tal. Misteriosa que eu digo que não se vê, né? Não se explica, mas se sente, que é da identificação, como a gente se relaciona e alcança as pessoas. Então, eu fui começar a fazer teatro. Estou falando isso, gente, porque em algum momento eu entendi a performance para mim como esse lugar de falar sobre as minhas urgências. O teatro não foi o suficiente, e aí eu passei a viver no meu corpo, a colocar no meu corpo elementos que
me ajudassem a causar uma estranheza na realidade que eu estava vivendo. E aí a performance surge. Primeiro e aí tem a questão da comunidade total. Na apresentação foi citado, eu faço parte de um movimento político e cultural em Belém, movimento das demônias, pesquisem. É um movimento de performance, cultura, ativismo. Tem 10 anos em Belém do Pará, tem dezenas de artistas atuantes que tem como pressuposto a performance, a montação, a caracterização como elemento disparador para a nossa... para a forma como a gente existe no mundo. Então, não é só sobre arte, entende? A experiência com a arte foi tão intrínseca, foi tão forte, que nos uniu como uma coletividade, ou seja, começou como uma brincadeira ali na boate, na festa noturna, na grelhação, na colocação, e se tornou uma coisa maior. A gente sai das boates, vai para as universidades, vai para os seminários, vai para os eventos, né? Tá nas instituições. Então, a gente começa a ocupar os espaços. E isso publicamente. Internamente, a gente, como movimento, começa a perceber essas mudanças entre nós. Então, eu comecei a trabalhar com lixo porque não foi uma escolha do dia para a noite, eu acordei com esse iluminada, vou trabalhar com lixo, mas de tanto lidar com as diferenças que eu estava naquele grupo, eu comecei a seguir esse caminho. E, graças a esse grupo, eu tive o acolhimento e o incentivo. Então, hoje, o meu trabalho, que começou a partir da performance como uma escolha de estranhamento à normatividade, ou seja, a montação, drag, a arte, a performance, como essa negação de uma hetero-cis-normatividade que me foi imposta, ela foi alcançando níveis maiores, assim. Deixou de ser só uma montação para ressignificar a performance, né, a ironia de gênero. Passou a ser uma outra experiência maior. E no lixo eu encontro esse lugar, que tem uma camada política ambiental, o reaproveitamento material e imaterial do mundo. É uma série que é isso, essa prática de acoplar o lixo no corpo. Então, não é uma reciclagem, né? É uma ressignificação. É acionar diferentes símbolos e materiais que têm sua história, que contam a sua história, têm sua tridimensionalidade, ou seja, cor, textura, forma, e junto com outros elementos, em cima do meu corpo, cria uma composição que é isso, né, que tu introduz com essa fala, Gabi. É a criação de uma outra experiência, é isso. Eu chamo de experiência o que eu faço com a arte. Por quê? Porque o meu trabalho, ele não é um trabalho... Ele é um trabalho efêmero. Eu não tenho uma coleção, sabe? Acho que hoje eu vivo um momento que eu consigo criar peças que são duráveis. Mas cada montação que aparece aqui, ela é reciclada, ou seja, ela acaba e vai para o lixo. Porque em diferentes momentos... Fica aí, mulher. Em diferentes momentos da performance, isso aqui foi na pandemia. E aí eu quero trabalhar com lixo. Que história esse lixo me conta? É um dos lugares que eu vou investigar. Eu falei que existem algumas camadas nesse trabalho, né? Uma é essa camada ambiental, né? Da problemática da produção do lixo. Mas, junto com isso, eu vou começar a problematizar uma outra história, que é... A produção do lixo tem a ver com consumo. Com uma ideia que está no nosso subconsciente, capitalista, de que eu tenho que consumir. E a prerrogativa do consumo é ou acumular coisas ou descartar. Se eu tenho poder de compra, eu tenho muito, e o que eu não quero eu jogo fora. Ou melhor, eu utilizo e jogo fora. Essa dimensão, essa lógica capitalista e material, material e imaterial, subjetiva, ela também funciona para as pessoas. Algumas pessoas nessa sociedade temos funções. Todo mundo tem função, né? Todo mundo para o capitalismo serve para alguma coisa. Mas algumas pessoas servem menos. Outras servem só, né? E por isso somos descartadas. Por isso que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo todo. Em países onde é crime, no Brasil não é crime, a gente ainda mata mais pessoas LGBTs. O feminicídio, mais mulheres negras, o racismo e por aí vai. Então,
como se estrutura, é uma forma de falar o meu trabalho, de como se estrutura esse pensamento. Eu acho que tem mais imagens. Se quiser ir passando, eu acho que tem outras imagens. Porque são 10 anos fazendo isso, né? Então, em algum momento, eu comecei esse trabalho pensando nisso. Eu vou pegar o lixo como um procedimento de montagem e vou ver que resultado que eu crio a partir dessas combinações aleatórias de materiais. Esse dia foi muito legal. Eu cheguei no rolê desmontada. Fui beber. E cada catuaba que eu bebia ia para o meu corpo. Eu estava aqui contigo, bebia. Gruda aqui. Tinha fita durex, tinha acabado de vir da faculdade, pegou a fita durex e colou no meu corpo. Isso começou a acontecer nas mesas ao redor. Então, durante a noite, eu fui ficando assim, com a caixa de cigarro. E aí, o que eu queria com isso? Eu queria falar da história que aquele lixo estava contando. É essa que eu estou contando para vocês, mas também o simbólico, né? Existe um motivo para que existe uma história de como aquele material que saiu de uma prateleira foi parar no meu corpo, mas podia ter ido para o lixo, podia ter ido para outro lugar. Então, em diferentes momentos, e hoje ela ganha essa proporção, esse trabalho, né? Eu paro para analisar esse trabalho. Aqui são embalagens de bombons, de doce, de Cosme e Damião do terreiro que eu frequentava. Ou seja, tem essa energia, eu acredito nessa energia. E de tanto carregar lixo, que é o processo da história, da trajetória, foi um período muito difícil ali na pandemia, muito lixo, muito lixo, muito lixo. Eu transiciono, eu passo por um processo muito difícil, muito doloroso, assim, que eu costumo falar que eu reciclei tanto lixo que eu também me reciclei, que eu também me ressignifiquei. E aí a transição acontece. Então, hoje, me entendo como uma pessoa trans travesti, da forma como me entendo graças a essa trajetória, e esse trabalho tem tudo a ver com isso, assim, com o momento que eu estou, né? Então, cada momento que eu vivi da minha vida, especialmente, eu trouxe para o meu trabalho para refletir esse processo. E hoje não é diferente. Se passar mais as imagens, hoje eu tenho um dilema com a Sarita. O nome Sarita foi um batismo. Um colega de teatro me deu esse nome. E aí eu depois descobri que tinha a ver com cigano, não sei o quê. Sou filha de cigana, deixei. Coisas que é isso, o processo acontece. Então, hoje eu tenho um dilema, que é de não carregar mais esse lixo. Estou cansada. Acho que não dá mais. Travesti, transicionada, filha de santo, de candomblé queto, sabe? Meu corpo está muito sagrado. Antes, quando eu era só um viado, estava tudo bem, eu vou encher de lixo. Eu queria negar a minha humanidade. Eu queria transformar o meu corpo construir no meu corpo uma imagem que superasse essa humanidade, essa ideia de civilidade que essas civilizações incivilizadas trouxeram para cá, nessa travessia colonial. Então, hoje, eu não estou mais me associando a isso. Acho que a minha imagem é linda. Eu valorizo a minha imagem, né? É muito caro ser travesti, é muito caro ser filha de santo. Não vou ficar me enchendo de lixo, ainda mais o lixo dos outros. Então, o paradigma muda e hoje eu começo a... Olha isso, gente, socorro. Era o que eu fazia há 5, 6 anos atrás na boate. Isso aqui foi numa boate. E esse dia foi muito legal, porque quando eu acabei, eu fiz uma performance que fazia muito barulho, essas latinhas, e quando eu acabo ela, eu jogo todas fora. Na frente da boate, joguei. Eu tenho quanto tempo ainda? Estou acabando. Joguei essas latinhas. Grelhei, aconteci. Cansa que nem agora, joguei. Isso também é uma questão, né? Sempre que eu faço uma performance, eu me livro desse lixo. Uma forma de ritual, né? O ritual de acabar de outro jeito. Aí eu entro, eu pego uma cerveja. Quando eu volto, passa um catador de lixo, de latinha. E assim, ele abre um sorriso, para ele, foi uma fortuna que ele achou. Não sei quantos quilos de latinha que ele pegou, muito feliz, e foi lá trocar, vender as latinhas. Histórias. Então, se puder pular lá para o final, para eu já concluindo a minha fala, hoje eu não quero mais falar disso aqui. Essas imagens, para mim, elas já não fazem
mais sentido no lugar que fez em algum momento, né? Que é quando eu falo desse lugar tóxico. Porque hoje me interessa isso aqui, ó. Isso foi um trabalho recente na França, ou seja, nós, demônias, depois de 10 anos grelhando, coletividade, precariedade, fazemos uma viagem internacional, eu levo lixo para o velho mundo, faço esse trabalho na França, isso aqui foi na cidade de Lille, e é muito simbólico isso, né? Esse aqui é um tapete de crochê de embalagem reciclável que a minha avó faz. A minha avó faz crochê de plástico, um saco plástico. E aqui é um tapete que ela fez e eu coloco no meu corpo. Então, hoje me interessa trabalhar melhor esse lixo que está no meu corpo, criar composições que sejam duradouras e que saiam de mim. Eu não quero mais o lixo em mim, a verdade é essa. Eu quero criar cada vez mais peças que as pessoas usem, que as outras pessoas possam ter no corpo, né? E nos espaços também. Quero começar a edificar o lixo. As poucas experiências que eu tive com galeria, expondo o meu trabalho, me deram essa possibilidade. Uma delas foi na Bienal das Amazônias, a primeira Bienal das Amazônias, para concluir. Foi uma cobra de 7, 8 metros. Uma cobra de lixo, que ela serpenteia o corrimão da escada desse museu, Museu de Arte da UFPA, que é um prédio colonial, né? Colonial, assim, tem as referências todas importadas, foi construído num período já, Antônio Lemos, eu acho. Enfim, gente, só para dizer isso, que tem feito sentido para mim pensar, acho que desde o início tem sido sobre isso, sobre mim, mas também sobre o lixo. Acho que é isso, sabe? E, em algum momento, eu entendi que era sobre dar visibilidade a esse material e a história que esse material conta, e cada vez mais tem sido sobre isso. E hoje, num lugar muito maior, muito mais problemático, que é a bomba atômica silenciosa que a gente criou, o plástico. É isso que é produzido a toneladas por dia nos oceanos, nas ruas, nas cidades, e de diversas maneiras, que não vai acabar, a gente vai morrer, o plástico vai continuar, a purpurina, glitter e diversos outros materiais, que é o plástico, que é o lixo, mas entender isso, né, que até isso precisa ser resolvido também. E é isso, essa dimensão material e uma dimensão simbólica. A gente tem que limpar a nossa casa, a gente tem que resolver as cagadas que a gente cria. A gente, enquanto sociedade, resolveu o problema do lixo, ou seja, não é só produzir o lixo e como ele é destinado, mas é a lógica de consumo. Por que eu preciso comprar tanto? E por que eu preciso produzir tanto lixo? Será que eu não tenho escolha para fazer isso? E uma dimensão subjetiva também, de resolver as nossas cagadas, de reciclar os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas violências, que muitas das vezes não são nossas. São violências históricas, coloniais, coletivas, sociais, que a gente nem entende às vezes, mas que precisa de uma coletividade para nos ajudar a entender. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Muito bom te ouvir. E eu acho que nessa mesma pegada a gente pode passar para a apresentação da Berna, que eu acho que vai trazer também, né, como norteador, essa abordagem, né, de como o corpo dela, enquanto artista, né, está reinventando e repensando os territórios materiais e simbólicos. Boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos. Eu estou muito feliz. Queria agradecer o convite da Cláudia, a Fundação Vale, a equipe de produção, para todos estarmos aqui. As meninas foram incansáveis. A gente sempre esquece, né, com tanta informação, de agradecer os bastidores. Eu estou muito emocionada, Gabriela, entre duas Gabrielas aqui, mas eu estou muito emocionada de voltar nessa cidade que eu amo muito, porque tem muito a ver com o meu início de fazer arte. Eu vim aqui, nessa cidade de Vitória, que me recebeu com o maior carinho há 25 anos atrás. E, cara, essa cidade faz parte um pouquinho de mim.
eu amo e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Continuando aqui sobre a questão da arte e sobre a questão que eu acho que a gente está aqui também para falar um pouquinho do momento, né? Belém cedia a COP30, estamos vivendo um momento de questionar o meio ambiente, e eu, como artista, que sempre fui preocupada com a questão da violência, me questionei muito de que forma eu poderia tratar dessa violência, que, para mim, é uma violência onde nós somos algozes e vítimas, né? A poluição do meio ambiente é algo que todos nós, sem exceção nenhuma, fazemos parte, né? Tanto como quem produz essa violência, quanto quem é vítima dessa violência. Então, o meu trabalho, ele sempre de performance, né, de fotoperformance, ele procurou questionar, falar sobre questões coletivas. E, quando eu penso o meio ambiente, eu penso hoje como uma questão de uma violência silenciosa imensa. E como falar disso do jeito que eu trabalho, né? Porque cada artista tem uma forma, e a minha forma de trabalhar, eu procuro trabalhar sempre a síntese, né? Eu sou uma artista que demora um longo tempo para pensar um trabalho, e eu queria falar do meio ambiente de uma forma que eu pudesse ser simples, sintética, e que eu pudesse usar uma coisa que eu amo, que é a semiótica. Então, eu comecei uma pesquisa há 1 ano e 2 meses atrás, foi em julho, mais ou menos, do ano passado, 2024, e pensando que símbolo eu poderia utilizar para falar da poluição, principalmente da poluição por meio dos plásticos, que, como a Gabriela falou, é algo estarrecedor que todos nós produzimos, usamos em demasia. E talvez, dos poluentes do cotidiano, aquele que tem mais longa duração. E isso é apavorante. Eu sou uma artista também que eu não uso palavras dentro do meu trabalho. As únicas palavras que eu uso, ou elas estão na sonoplastia, ou elas estão no título. E já é a terceira vez, aliás, que eu crio a sonoplastia de um trabalho, e Mayday, que é o trabalho que eu vou mostrar agora para vocês, eu criei uma música tentando já colocar na música a ironia que é da gente ser algoz e vítima. E eu queria também falar da ironia que, para mim, é esse momento da COP, né, numa cidade como Belém, na Amazônia brasileira, onde nem 9% da população tem saneamento básico, onde as populações ribeirinhas, as ilhas ao entorno de Belém, nenhuma tem coleta de lixo. As pessoas queimam o seu lixo, as comunidades queimam o lixo. E onde muitos bairros da própria capital só tem coleta de lixo 2 vezes na semana. Então, eu queria, como eu vou pensar nisso para falar sobre isso num momento desse, onde as pessoas que se interessam pelo meio ambiente estão olhando para a Amazônia. E aí eu criei uma música. Eu tenho trabalhos meus que eu me divirto, sabe? Quando isso acontece, eu sinto enorme prazer, porque eu acredito que a primeira coisa de um trabalho de arte é que quem produz tem que gostar,
né? Eu sempre falo, eu conto por aí que eu gosto de falar dos meus erros, das coisas que dão errada. E eu tenho um trabalho logo no início que a minha filha diz que é a pior coisa que eu já fiz na vida. E quando eu falo com ela sobre algum trabalho, ela diz: está parecendo as bandeirinhas, mãe. Então, eu sempre penso, né, que quando você resolve um trabalho e que você ri, e que você, na realidade, se identifica com aquilo, é porque o trabalho, de alguma maneira, alcançou o objetivo. E foi assim com Mayday, 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 que é uma música que está no Spotify, depois vocês podem escutar, que faz parte da sonoplastia desse trabalho. Mas, voltando à questão da semiótica, eu fiquei pensando, nós temos uma infinidade de materiais que poluem, uma infinidade de objetos que vão para o lixo. O que eu posso usar para ser um símbolo que as pessoas identifiquem como lixo? E aí eu encontrei a garrafa PET. E nesse momento que eu encontro a garrafa PET, que é uma coisa que todos nós usamos, quer seja quando nós bebemos água, ou refrigerante, ou algum produto de energético, está sempre lá, né? A garrafa plástica está sempre lá. E aí, depois que eu resolvi isso, eu digo, agora eu tenho que conseguir dar a volta da chave. Onde é que eu vou estar com esse trabalho? Aí vem a pergunta da Gabriela. Aonde o meu trabalho se conecta com o território, aonde ele se conecta com a relação do que eu quero falar. Porque o território, para mim, nesse caso, não é só o território geográfico, é o território das ideias, né? Como fazer essa garrafa dialogar com a coisa que a gente mais tenta preservar, que é a floresta. Aí eu pensei em algumas possibilidades, eu falei, não, essa garrafa, ela tem que ser irônica. Eu vou começar a coletar garrafas PETs verdes. E comecei a falar com uma associação de catadores, a gente começou um trabalho de coleta dessas garrafas. No momento, eu não tinha onde deixar, e essas garrafas ficaram por um tempo lá, e quando eu fui pegar essas garrafas, agora no início desse ano, eu tinha 8 bags, e eu achava que era muita garrafa. Só que, para o meu trabalho ter uma expressão, na hora que eu coloquei essas garrafas, eu acho que ele pode mostrar aqui, você pode mostrar as imagens, eu vi que eram poucas garrafas. E aí, faltavam 2 semanas. Não, isso aí é outra. Não, é o início do trabalho. Não, pode passando, que isso aqui já é a performance. Pode passando. Pode passando. Isso aí é montando o trabalho, primeiros testes que eu faço, né? Então, eu testo tudo antes, se funciona, se não funciona, porque existe... Como eu estou numa universidade, a gente está no espaço universitário, eu acho interessante falar do processo também, né? Então, às vezes, a gente tem uma ideia na cabeça da gente, como artista, e, na hora que você vai colocá-la em prática, ela se distancia completamente daquilo que você imaginou. Então, é por isso que eu começo muito antes o meu trabalho, para ter essa possibilidade de ir testando. Isso aí são os primeiros bags chegando, porque eu vi que eu precisava retirar esses plásticos, esses bags dessas cooperativas, porque toda vez que eu ia lá, não tinha mais a mesma quantidade. Às vezes, eles usavam para outra coisa, ou passavam para outra pessoa, mesmo já tendo comprado, adquirido. E aí eu resolvi tirar. Aluguei uma casa, vizinho na minha casa, e retirei. Pode ir passando. Isso já é eu fazendo o teste. Pode ir passando, vou mostrar isso depois no final, como é que eu testei essas garrafas. Isso aqui eu arrumando, pode ir passando. Não sei se tem pode ir passando. Isso é eu já. Pode ir passando, pode ir passando. Pode colocar o vídeo do trabalho, que a gente depois fala
nisso. Quando eu cheguei para montar o trabalho, eu vi que tinham poucas garrafas para a dimensão da floresta. E o que mais me assustou, gente, pode parar um pouquinho aí, que eu vou aqui as imagens. O que mais me assustou é que eu tinha parece que 8 bags. E quando eu vi a dimensão de onde eu ia mostrar o trabalho, era muito pouco para o barco que eu tinha pensado, para a quantidade que eu queria visual. E eu fiquei meio que desesperada, porque eu tinha passado mais de 8 meses juntando garrafa e guardado, achando que eu já tinha um número de garrafas suficiente. E quando eu fui colocar, depois eu acho que vai aparecer a malhadeira enorme aí, que eu vi que tinham poucas. Aí eu liguei para um amigo meu, que tinha participado da uma das minhas primeiras performances, que foi Cantando na Chuva, que eu fiz no Lixão. E aí eu disse, ele não trabalhava mais com isso, mas ele conhecia muitos catadores. Eu falei, eu preciso de 15 bags a mais de garrafa PET. E faltava uma semana para a performance, porque eu já tinha alugado o barco, já tinha contratado cinegrafistas. E aí ele falou, me dá 4 dias. Em 4 dias, ele juntou 15 bags de garrafa PET verde. Verde. Então, para vocês verem quanto a gente acumula em uma semana, fora os outros tipos de lixo. Pode colocar o vídeo agora, que depois eu vou falar da questão do palhaço. Não sei se tem áudio. Mayday, mayday, mayday. The world is full of plastic. Isso é um teaser, tá, gente? Porque, por incrível que pareça, pode parar. Eu fiz essa performance há 2 semanas atrás, ainda estou editando o vídeo. Foi um trabalho muito longo, muito exaustivo, mas eu fiquei bem contente. Deixa eu falar para vocês em relação ao palhaço. Depois que eu pensei no elemento estético, né, de como falar desse lixo, de como falar dessa poluição, eu falei como eu vou estar. Porque sempre o meu corpo, ele parte de um corpo coletivo, né? Então, qual era o figurino, quem era esse corpo coletivo que eu queria falar, e eu queria falar da gente. Eu queria falar dessa ironia onde nós somos algozes e vítimas. Aí eu falei, eu quero um palhaço. E aí, o primeiro teste que eu fiz, pode voltar para aquele primeiro palhaço lá, que eu estou toda verde, em pé, não sei se tu consegue ver aí no computador. Esse palhaço aqui, que eu estou em pé também numa foto, esse aqui. Quando eu fui fazer o teste para foto performance, porque uma curiosidade desse trabalho é que eu fiz primeiro a foto performance e depois eu fiz a performance no outro dia. Eu vi que ele estava, como diz o cara lá da novela, né, que está circulando na internet, monocromático. E aí, o suspensório, que é um elemento muito forte na roupa de um palhaço, ele desaparecia no conjunto, porque o verde escuro estava matando o suspensório preto. Eu estava falando, não sei se foi para a Gabi ou para a Cláudia, acho que foi para a Cláudia no telefone, eu sou meio psicótica, né? Então, eu tenho um problema mesmo psiquiátrico com a questão dos detalhes. Às vezes, ninguém vê, ninguém ia perceber, mas eu fico doente. Tem uma cena em Cantando na Chuva que o vento bate no meu paletó dourado e a minha mãe, que fez para mim o figurino, e ela aproveitou um forro de um casaco, de um paletó do meu irmão, que era azul. Quando bate o vento, a beirinha do dourado levanta e o azul aparece. Gente, aquilo me incomoda tanto. Ninguém quase vê, mas aquilo me incomoda. Aí, o que eu fiz? Eu digo, eu não posso estar com esse figurino, eu tenho que trocar a blusa, a cor da blusa. Vou colocar algo em cima. Você acha as 2 imagens que tem as 2 blusas verdes, em 2 tons de verde? São 2 imagens que eu estou em casa testando o meu figurino. Aí já está o final. Eu corri, né, no comércio, achei no chinês essa capa de chuva verde clara e tem um outro tom de verde, você pode... E esse.
Aí eu mesmo peço para o meu namorado bater foto, qual ficar melhor, e escolhi o outro verde, né, que eu achava que esteticamente ficava melhor. Enfim, gente, eu resolvi, eu acho que esse trabalho ele dialoga um pouco com a pesquisa da Gabriela também, que é uma preocupação com a questão do meio ambiente, de uma outra maneira. Então, eu acho muito assertivo a escolha da Cláudia, a escolha da Vale, a escolha da Gabriela, de nós estarmos aqui, duas artistas, colocando seu processo criativo, falando de questões atuais de maneiras diferentes, de formas diferentes de se expressar. Então, acho que, para esse primeiro momento, acho que isso tá bom. Obrigada, Berna. Dando continuidade, para a gente continuar nessa conversa, eu vou me utilizar aqui da literatura, que é a minha área poética, a minha área de criação. Então, estou tirando aqui um pouquinho a minha figura institucional e trazendo um pouquinho mais a Gabriela escritora. E tem um autor, que é o Paul Preciado, em que ele está falando muito, né, sobre o corpo enquanto esse campo, né, de experimentação política, tecnológica, né, desafiando essas ideias que ainda são fixadas, né, e pensando o corpo como essa plataforma de resistência e construção de identidades diversas. E eu trouxe um trecho que eu gosto muito, em que ele diz assim: o corpo não é uma entidade natural, mas um arquipélago de órgãos, intensidades, energias, forças e fluxos. O corpo é, antes de tudo, um texto socialmente construído, uma superfície de inscrição das normas e dos discursos. E pensando no trabalho da Gabriela Luz, aqui Sarita também, e também em transformação, né, esse trabalho, na tua vivência com o grupo das Demônias, que afirma, né, é um movimento artístico amazônida que afirma corpos dissidentes na cena artística, desafiando essas normas de gênero e colocando o corpo como esse território político. Como artista, sendo uma artista da Amazônia, nós aqui, lugar onde a palavra território está tão em voga, né, e assim como algumas outras palavras usadas de forma com muita profusão, ao mesmo tempo que esse território nos une, como você enxerga o papel da performance na disputa simbólica de reinvenção dos modos de existir no campo da arte? Babado. Acho forte. Antes de mais nada. Ai, Gabi. E ela vem com Paul Preciado. Eu vou fugir da tua pergunta primeiro. Dizer que, quando eu comecei a falar, eu estava ainda muito nervosa, muito cheia envolvida pelo momento da performance, então, agora eu estou mais tranquila. Por isso, eu quero agradecer esse espaço, esse momento, esse encontro, à instituição pela organização do evento, a Cláudia, a Gabi e toda a produção pelo convite. Enfim, o hotel está maravilhoso, a cidade é maravilhosa, eu não conhecia Vitória. Esperava sol, confesso. Mas, como disse, a chuva que manda, então não vou me contradizer, está maravilhoso com chuva. E acho, Gabi, acho que a gente vem de um território que alguém recentemente atualizou essa fala do Paz Loureiro sobre identidade e isolamento. Nós do norte, nordeste de alguma forma, mas o norte, que todo mundo acha que é uma coisa só, mas são várias capitais, são vários estados, e que tem muitas diferenças entre essas capitais. Então, Belém não é a capital da Amazônia, tá? Como estão vendendo, não existe capital da Amazônia, por favor. É uma tentativa política, sei lá, ideológica, interesses aí políticos, como com tudo que a COP30 vem
mostrando que são problemáticas mesmo, né? Dessa confluência que é a tentativa de estabelecer uma norma social para aquela região que não vai se impor. Não vai se impor porque os costumes e culturas tradicionais originárias são muito fortes e da natureza de forma material, como ela é. Isso é um ponto muito importante, porque eu acho que isso é muito forte na nossa população. A gente mostra a nossa identidade, né? Seja pela forma que a gente se veste, né? Com pouca roupa, muito chinelo, sabe? Porque o clima... Então, acho assim, que tem essa questão do contexto que faz com que a gente estabeleça, né? Expresse quem a gente é dessa forma. Eu estou falando isso porque, mesmo com as violências coloniais, não estou amenizando, né? Ananindeua e diversas capitais são capitais que têm um índice de transfobia, de transfeminicídio, de LGBTfobia muito forte ainda, mas que, assim como no Nordeste, aceita e sabe conviver com as populações LGBTs de forma muito mais natural. Então, pode ser que, para alguns, por questões midiáticas, ouça a gente falar mais de trans e de pessoas LGBTs, mas a gente sempre existiu. E, nesse território, desde sempre. Todo mundo, todos da geração de vocês, da nossa geração, da minha geração, crescemos com pessoas LGBTs e Leona está aí para dizer isso. A primeira youtuber desse país, uma criança viada, ou seja, há quantos anos isso? Há 20 anos, a Leona já estava na internet mostrando o que é uma cultura, ou seja, a Leona não é uma exceção no nosso território. Eu falo do nosso território, do norte no geral, Maranhão também. Então, essa coisa não é só homossexualidade, mas uma coisa matriarcal mesmo, onde as mulheres são as chefes da família. É muito forte, é muito irônico ao mesmo tempo, né? Porque a Belém do Pará tem uma das maiores agendas católicas do mundo, que é o Círio de Nazaré, que é uma romaria dedicada a uma figura materna, uma imagem peregrina feminina, não é o Jesus, é uma imagem feminina ali que faz os milagres. Estou falando isso porque esse tom onde o patriarcado não se cria, onde a estrutura patriarcal, onde essa fórmula de opressão estrutural normativa, ela se dá de outra maneira no nosso território, que existe. Todas essas violências existem e por elas a gente sofre. Mas esse lugar intrínseco, que poucas pessoas percebem, mas a gente sente, vive e sabe, é naturalizado no nosso cotidiano. Isso é um ponto. Porque, assim como eu falava do Círio, a gente também tem, por muita ironia, né, em Belém do Pará, durante o Círio, a primeira e mais antiga parada, festa LGBT desse país, que é a festa da Chiquita, que vai fazer agora 50 anos, está nos seus 50 anos. É patrimônio imaterial da Unesco. Vejam vocês, uma festa LGBT que acontece em Belém do Pará, no meio de uma procissão católica, é isso. A santa passa de noite, os viados estão lá grelhando a madrugada inteira. Amanhece o dia na farra, na praça, na rua. A santa está passando na principal e última peregrinação da agenda de peregrinações dessa festividade que é o Círio. E a gente está lá com o veado de ouro há 50 anos, ou seja, é muito intrínseca essa relação de como os corpos, as festividades, essa relação da festa e da expressão da subjetividade e desse imaginário está posto. Mas, para não fugir da tua pergunta, porque eu só estou contextualizando, tentando contextualizar, a gente vive mais do que nunca, sempre viveu, tá? Para alguns de nós, há 500 anos, sempre foi assim. Mas hoje, mais do que nunca, porque a gente está em espaços como esse para falar abertamente, que a disputa de narrativa e do imaginário ela é muito maior, ou mais fortemente travada do que nunca. Porque toda essa violência colonial, que hoje é estrutural, intrínseca ao nosso subjetivo, ela começou no imaginário. A ideia de pecado,
A ideia de que as pessoas que já estavam aqui não tinham direito à espiritualidade por conta da cor da pele, que tinham que ser explodidas no canhão como Tibira por conta da sua sexualidade, da sua expressão de gênero. Ideias como gênero, ideias como sexualidade, ideias como raça. Quem me chama de preta, de índio, é o branco, ele que começou com isso. Com essa ideia de que a gente se separa pela raça, se separa pelo gênero, se separa pela sexualidade. Essa ideia de fronteira, né? Que também é imagética. Então, é como se fosse o revide que a gente está dando, que é contar uma história que não foi a história que nos ensinaram. A gente sabia uma versão da história e a gente tem certeza que essa foi uma versão inventada da história. Inventaram essa história para a gente acreditou até hoje. A gente não, né? Algumas pessoas, porque a quem resiste há 500 anos nunca engoliu essa história de Brasil, nunca engoliu essa história de gênero, de sexualidade, de religiosidade, de religião. Religião é do grego, do latim, religar. Quem precisa se religar? É quem está desligado. Mas para quem vive nesse território, a relação com a natureza sempre existiu e por isso não tem o que religar. Hoje tem, porque existe um trauma, existe uma ferida. Então, essa confusão que criaram para a gente, que vai para muito além do gênero e da sexualidade, que é o lugar onde nos resumem, é isso que a gente quer falar com o movimento das demônias. Porque antes de ser LGBT, antes de ser travesti, eu sou indígena. Eu sou pobre, de uma família de professores. Eu não quero falar da minha vivência de gênero, a quem interessa? Se eu sou trans, se eu sou bi ou heterossexual, que importa esse assunto? A gente tem que falar, os avanços têm que acontecer, mas para que outras coisas aconteçam e não se torne uma cortina de fumaça esse assunto. Porque, por menos, nós estamos sendo deportadas dos Estados Unidos, né? Os imigrantes estão sendo deportados, os palestinos estão sendo assassinados, o genocídio está acontecendo no mundo. Então, é um dilema, e sem dúvida a arte é essencial para isso, porque ela supera essa fronteira da fala, essa fronteira do raciocínio, né, da comunicação, ou seja, ela nos atravessa em lugares que a gente não sente, que não tem nem consciência às vezes, que tem a ver com memória. E o corpo tem memória. Eu não estou falando só da memória física, mas dessa memória sensorial, sensitiva, ancestral, que está para muito além de gênero. Então, eu acho que para a gente, enquanto demonização, e para concluir minha fala, acho que eu falei muito, está tudo bem, tudo bem. É uma oportunidade da gente pensar esse futuro, né? E aí, acho que a prerrogativa é entender o passado, é muito importante. Fabular o passado também é muito importante. Imaginar como era há 500 anos. Imaginar a guerra química no primeiro contato com a varíola. Imaginar a guerra bélica com, né? Houve resistência, imaginar a escravidão, imaginar a catequização. A arte veio para o Brasil através do teatro para catequizar por uma questão de fronteira de comunicação e ensinar para o povo daqui, desse território, o latim, os valores cristãos. Ou seja, a arte não veio para cá, e eu estou falando da arte ocidental, que demorou 500 anos para legitimar, para aceitar que isso aqui é arte. Que a arte produzida por nós, demônias, mas também pessoas originárias, não tem preço. Não tem preço, porque, apesar de ser um mercado, a lógica da arte, para os nossos povos, é de relação com o mundo, é sobre a relação sensível e como eu me expresso sensivelmente diante da realidade. É muito mais do que um produto. Eu tenho que vender, eu tenho que sobreviver, eu tenho que me alimentar. Mas o tempo que eu levo para coletar as penas, para coletar as sementes, para fazer o grude, para compor uma peça como essa, é inestimável. É o tempo que eu podia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida, estou aqui fazendo isso. O tempo que a Berna levou para coletar as garrafas, para limpar as garrafas, para descer numa rede de pesca, não tem dinheiro que pague isso. É a experiência dela e a forma sensível com que ela se comunica a partir disso e o que ela tenta expressar com isso.
Então, acho que a arte tem esse papel para a gente, nos restituir o poder da imaginação, da gente poder imaginar o passado que a gente tem. De quem é branco demais para ser preto, de quem é preto demais para ser branco, entender por que eu não conheço a minha história, por que eu não sei a minha origem. Por que o fulano sabe que é descendente de alemão, de português, de italiano, da Europa, do caralho a quatro, e eu não sei. E a história da minha família acaba na minha bisavó. Quem foi minha tataravó? Quem foi a mãe da minha bisavó? Por que eu não sei dessas coisas? E de que maneira eu posso reinventar para acolher essa dor, esse trauma colonial e pensar esse futuro? Um futuro que essa história seja viva. Porque se a gente está vivo, essa história está viva. A gente é o orgulho e a vitória dos nossos ancestrais, sem dúvida. E a arte é a forma com que eles já faziam de se expressar, de se fazer entender nessa sociedade. Não tem nada mais autêntico do que ser a gente como a gente é. E falando também enquanto pessoas que estão criando ali nesse território da Amazônia, como essas singularidades, né, elas tornam o nosso trabalho um trabalho não, a gente falou aqui de isolamento, né, de afastamento, e também os usos que estão sendo feitos agora muito midiáticos com essas questões políticas da COP, mas como ainda assim isso não quer dizer, para a gente nunca foi um lugar vazio, né, nunca foi um esvaziamento. Eu acho que essas singularidades e no teu próprio trabalho, né, Gabi, eles se revertem em criações muito únicas, né, muito particulares. E isso a gente vê também no trabalho da Berna, né? E nessa perspectiva, né, a Berna traz um pouco muito essas relações com o poder, né, com essas relações das contradições sociais pela performance. E aí, Berna, direcionando agora uma pergunta para ti, as tuas performances, elas trazem, né, essas contradições sociais, especialmente ligadas à violência e ao poder. Ainda dentro desse nosso fio narrativo, eu acho que trazendo também um pouquinho tudo que a gente falou até aqui, até que ponto tu acreditas que a arte pode realmente intervir e provocar transformações concretas nesses territórios marcados pela exclusão, ou corre o risco dela ser assimilada como um espetáculo pela mesma estrutura que ela critica? Eu não acredito, boa pergunta, porque eu não acredito que a arte possa muito em termos de mudar. Nunca acreditei nisso. A arte, ela é elitista, né? Infelizmente. Para mim, a arte, principalmente as artes visuais, o acesso que as pessoas têm às artes visuais é muito pequeno, é muito restrito. Para mim, a arte mais democrática das que eu conheço é a música, né? Ela se expande, mas, independente se ela é capaz de mudar a realidade, a arte e a filosofia são as duas únicas coisas capazes de deslocar. São as únicas coisas capazes de fazer refletir. E isso, para mim, já é muito. Então, eu não sou muito crente que a arte tem esse poder concreto de mudar, mas ela é capaz de provocar mudanças, de questionar, de nos fazer olhar para nós mesmos enquanto sociedade. Eu nunca esqueço que, quando eu estava na faculdade de arte, porque eu fiz, primeiro, na minha época, não tinha artes visuais, era educação artística. Então, eu fazia administração, não era feliz fazendo curso, e chegou uma amiga minha e falou: tem curso de educação artística na universidade, por que tu não faz? Eu disse: mas tu tem todo jeito de artista, expansiva, fala e gosta de brincar. Eu digo: tá, vou olhar esse curso. E eu fui fazer o curso de arte, mas a única matéria que eu gostava era semiótica, gostava muito de estética, dentro da semiótica, a semiótica está dentro da estética.
Mas não era uma coisa que eu dizia, eu quero ser artista, eu quero ser artista. O que me fez ter certeza que eu queria fazer arte foi no último ano da faculdade, aonde eu fui fazer o meu TCC, trabalho de conclusão de curso, naquela época, não sei se agora chama TCC, e eu resolvi fazer por cerâmica, porque a argila é um material abundante na região amazônica, é um material barato. Eu tinha 2 filhas para criar, não tinha dinheiro para comprar material, e a argila era o material mais barato que eu podia utilizar. E me falaram que no Curro Velho existia... O Curro Velho é uma fundação cultural que tem até hoje, mas, infelizmente, tem poucos recursos atualmente, e lá era uma fundação dedicada a uma parte da cidade que é a periferia, que é a Vila da Barca, uma região muito pobre de Belém. E o Curro Velho fica encravado nessa região. E eu fazia o meu curso na universidade, fazia a parte de química dentro do laboratório de química da universidade e fui fazer uma prática dentro dessa fundação. Quando eu cheguei nessa fundação, que eu via as crianças chegando de manhã, tristes, né? Porque muitas não tinham alimento, muitas não tinham condução, às vezes andavam quarteirões e quarteirões para chegarem naquela fundação, chegavam suados, cansados, e eu via como aquelas crianças, como aqueles adolescentes saíam depois das oficinas. Eu disse para mim mesma, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer algo que, por um pouco tempo, nem que seja por minutos, horas, seja capaz de deslocar, de transcender, de tirar aquela pessoa daquele lugar miserável e fazer ela ver que ela tem outras possibilidades, que ela tem como pensar num mundo diferente. Então, quando eu entro numa sala de cinema, quando eu vejo um filme, quando eu leio um livro, é a única coisa que é capaz de fazer a gente se deslocar sem sair do lugar. E, para mim, isso já basta. Obrigada, Berna, Gabi. Agora eu acho que a gente passa por um... Deslocou. Movimentou. Deixa eu segurar aqui. E agora a gente abre para perguntas do público. Quem se sentir à vontade, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Alguém quer perguntar? Eu também não estou vendo direito a plateia para ver. Ah, tá. Agora. Tá bom. Eu acharia que as pessoas, né, iam falar primeiro. Bem, meu nome é Andréia. Eu não faço faculdade aqui, mas sou liderança comunitária aqui da região aqui do lado, em Goiabeiras, né? E também estou nesse movimento aí das artes, né? Você falou que artes visual não tem muito seu Berna, né? Como é que fala? Não tem muito. Eu acho que tem, sim. A arte visual, na verdade, começa pela arte visual, eu acho, né? A educação artística, né? Como você falou, que antes não existia arte visual, começa pelas artes visuais. Todas as artes começam pela visual primeiro, né? Eu acho que é por aí. Então, assim, tem a arte visual que você cria, você se sente bem, você se sente autêntico, né? Pode ser um pontinho, aquele pontinho tem uma autenticidade ali, né, da própria pessoa, não é? Então, assim, como eu estou também... Não dá ainda para ter viabilidade, visibilidade, né? Eu estou assim ainda, já tem um tempinho que estou dentro da arte, mas sempre assim para mim, por quê?
porque nós não conseguimos. Às vezes a gente faz alguma arte, né, alguma coisa assim, e não sabemos. Eu vou parabenizar primeiro, voltando aqui. Sarita, Berna, todos, tá bom? Parabenizando aí. Depois vou conversar com você, Sarita, também. Não sabemos aonde nós temos que registrar. Para uma música fica até mais fácil, conversa com a editora, tal, né? Editora, etc, etc. Uma arte, você faz um pingo ali, você achou lindo. A outra pessoa vai achar lindo, vai ver também que é lindo. Mas você não sabe onde você vai registrar aquela arte sua. Aí você corre risco de várias coisas, porque você não tem como autenticar, você não tem como registrar. O NPI está lá no Rio de Janeiro, né? A NPI é em Brasília, mas a escola de arte lá no Rio de Janeiro, biblioteca, para nós levar alguma arte, alguma coisa, encaminhar, nós temos que pagar alguma taxa. Então, assim, isso é muito obscuro, isso não é esclarecedor. É por isso, Berna, que eu te falo que a arte visual, muitos artistas que nós temos aqui, principalmente da classe menos favorecida até, a classe que tem um pouquinho mais condição, consegue alavancar isso muito mais rápido e registrar e pronto, autenticar. Autenticou, já leva para todo mundo ver. As pessoas, às vezes, eu, como milhares de pessoas, a gente faz um pingo. As pessoas acham que a gente está escondendo alguma coisa. Tem isso também ainda. Porque nós temos esse talento, não conseguimos colocar adiante. Não conseguimos expor alguma coisa que a gente acha tão autêntico, tão bonito, que, mostrando para outra pessoa, fazer uma exposição, a pessoa vai gostar, mas como? Só com a nossa assinatura, o que vai garantir que outra pessoa não vai fazer plágio? Eu não estou falando só de mim, estou falando de várias pessoas. Estou falando por milhares de pessoas que estão nessa também. Pessoas que envelhecem, não sabem o que fazem com uma arte, deixa lá guardada, ou uma ideia, ou alguma coisa de construção, e várias coisas. Então, nós temos um quê, Berna? É uma pergunta, não sei se você pode me responder. É esclarecer mais isso. Porque nós não podemos apontar que ele é artista, que ele não é, que ele está começando, que ele não está começando. Não é assim. Talvez não está fazendo uma faculdade, mas tem esses dons já, né, que tem que estar desenvolvido, mas nós precisamos... o que eu quero dizer é facilitar, Berna. Só para fazer uma pergunta. É uma pergunta, gente, tá? Desculpa aí. E uma questão de desabafo também, esclarecimento. Porque poderia, igual eu falei, parecer um pingo. O pingo dá uma montanha ali na ótica da gente, né? Na visão nossa, e mostrando para o terceiro, fala assim, nossa, é verdade, isso mesmo. Eu consigo ver isso também. Mas como podemos mostrar isso mesmo sem ter registrado? Então, assim, nós temos que olhar melhor, desculpa, Berna, olhar com carinho isso, trazer o do Rio de Janeiro, vir para cá, trazer o núcleo para cá, para todos os municípios, de preferência, os estados, onde podemos verdadeiramente se garantir e assegurar as nossas artes também. Pode ser um pingo, mas um pingo pode ser um mundo ali dentro, né, não, gente? Então, isso eu quero dizer, eu não estou falando só do meu caso, estou falando do caso de várias pessoas, porque a gente fica até meio assim, não sabemos em quem confiar, não sabemos aonde levar, não sabemos o que nós vamos fazer. Então, assim, isso é um desabafo, isso é uma realidade de muitas pessoas. Então, assim, eu acho que estou no momento certo, na hora certa falando, porque é muito difícil para a gente, com talentos tão bonitos, né, gente, de repente deixar, sei lá, se acabar assim. Mas, Berna, essa é a pergunta que eu fiz para você. E posso conversar com a Sarita agora? Pode. Sarita, quero te parabenizar as duas, tá? Berna, parabenizar você. Aquele barco seu, que é um montão de garrafa PET lá, estava do tamanho daquela ilha do lado, né? É isso que você quis dizer também, né? Mais aqueles outros, né? Tanto que o seu colega enviou de garrafa, acho que deu o tamanho daquela área verde. Né? Mas parabéns. Mas, gente, parabéns, tá? Parabéns, Sarita, pelo esse trabalho seu tão bonito, né? De um trabalho de você ver com um olhar humano, de assegurar, né, assim, a área verde, a Amazônia, né, Belém, o mundo, na verdade, né? Aquele lacinho, sei lá, coisa de remédios, né? Então, assim, aquilo te levou com as sacolinhas da sua avó, né, que fez a roupa sua, de tapete, você foi lá para a França, você mostrando a reciclagem, você mostrando, e tão bonito ficou também aquela roupa. Mas, assim, tá de parabéns, tá? Se todos nós juntar uma tampinha de garrafinha que está ali na frente, pegar, botar na sacolinha e levarmos para alguma fábrica, né, onde fazemos. Aqui na UFES nós temos uma, né, que a professora tem um projeto aqui dentro da UFES, né, de tampinhas e reciclagem. A gente vai só pedir para concluir a pergunta, vou concluir. porque a gente está
Tá Vou com concluir. É tempo. Gabriela, né? Isso. Também. Então, parabenizando, Thalita, tá, Thalita? Termônia, né? O nome, né? Então, parabenizando aí pelo trabalho, muito bonito. Eu vou depois pesquisar melhor a respeito do seu trabalho. Estamos juntos aí, também sou uma pessoa que também trabalha com reciclagem aí, né? Porque eu não consigo deixar também uma sacolinha, não consigo jogar um papel de bala no chão. Não consigo. Isso passa, é bem longe de mim, todo mundo tivesse essa educação ambiental. Seria muito bom. Mas a respeito é isso, gente. Então, Obrigada. assim, muito obrigada pela oportunidade. Tá? Acho que eu fui muito esclarecida, né? Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Obrigada. Bem, muito obrigado aos organizadores. Eu tive o privilégio de participar dos 3 painéis. Absolutamente encantadores, todos os 3 painéis. Absolutamente extraordinária oportunidade desse encontro com a arte contemporânea. Mas é sempre muito bom a gente lembrar, e eu fico muito feliz, porque está acontecendo exatamente nessa universidade ao qual eu estou vinculado, acadêmica e emocionalmente, há mais de 60 anos. Mas é muito importante que a gente traga para o nosso território, que nós chamamos de capixaba, um pouco das lições que vocês nos trouxeram de resistência. Então, quando a Demônia chama a atenção para os soterramentos, e você, na sua performance ali, vai se falar em soterramento, a gente precisa sempre lembrar que tem povos originários, temos quilombolas, cujas suas tradições foram soterradas por um fenômeno natural em Itaúnas, e essa área onde estão soterrados os ancestrais, estão enterrados os ancestrais, é uma vila toda que foi soterrada por areia, um fenômeno dito natural, né? Agora está sendo objeto de concessão por 35 anos pelo governador Casagrande para ali se implantar um projeto de um resort. Então, eu acho que isso tem muito a dizer. Quando a Berna nos traz esse trabalho maravilhoso de coleta das garrafas PETs, me lembra que aqui nós temos também um resistente, que é o artista Galveias, lá da Barra do Jucu, que coleta, bota lá um painel e coleta o pó de minério que chega à casa dele, e ali ele produz uma obra de arte, uma obra de resistência. Não é? Ontem nós tivemos o privilégio de ouvir 2 representantes dos nossos nativos, e um deles apresenta a contundência que é a pulverização com agrotóxicos junto às suas reservas pelo agronegócio. Mas nós, nesse nosso território, precisamos nos lembrar que nós também estamos submetidos a esse tipo de agressão pela monocultura do eucalipto, pela monocultura do café, que afeta não só a vida de nativos, de quilombolas, mas a vida de praticamente toda a sociedade capixaba. Ontem, uma historiadora nos chama a atenção da importância da gente prestar atenção no papel da mineração nas diversas formas de escravizar o povo brasileiro. E é bom a gente lembrar, não é, que a mineração provocou um crime ambiental de Mariana que afetou todo o Vale do Rio Doce e que afeta a vida de populações ribeirinhas e na costa de uma forma absolutamente criminosa. Populações que estão sendo expulsas, que não têm mais como sobreviver com aquilo que eles sempre fizeram muito bem feito. Então, eu acho que são exemplos contundentes e que vocês, sobre a forma de arte, sobre a forma de reinvenção, podem e devem nos motivar na nossa resistência para que a gente possa se reinventar e reinventar um território mais solidário, mais desumanizado no sentido de que não é essa humanidade que a gente quer. Muito obrigado a vocês.
Alguém tem mais uma pergunta? Que eu acho que a gente pode fechar o bloco, né, e voltar aqui para a Berna e para a Sarita. Boa noite, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês pela fala. Foi muito enriquecedora. E eu tenho uma pergunta. Primeiro, que eu conhecia já a Berna, né? Conhecia o trabalho dela. E eu sou apaixonada pelo seu trabalho. Assim. Eu vou contar uma experiência, mas vai ser muito rápido. Não vou ficar falando igual todo mundo falando, tá bom? Minha mãe, ela é cabeleireira, né? E aí, sempre quando eu chamo ela para vir nesses seminários, assim, ela sempre fica muito perdida. Primeiro porque é um vocabulário, eu sempre falo que eu acho muito inacessível. Eu acho que artes visuais, no geral, é muito inacessível, igual a Berna falou. E aí, a gente teve a oportunidade de ir no CCBB de BH. E aí, foi a primeira vez que eu vi ela parar, assim, para assistir um trabalho e prestar atenção. E aí eu fiquei pensando, pela performance da Sarita também, do poder da performance de trazer essa inclusão, assim, sabe? Tipo, de pensar a arte realmente como coletivo, que é o que a Berna, ela sempre fala em todos os trabalhos dela. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aqui no Espírito Santo, né, em Vitória, a gente tem uma cultura muito individualista, eu vejo, né? A gente foi criado numa ilha, separada sempre, então a gente não tem essa ideia do coletivo, muito menos da arte coletiva no geral, assim. Obviamente tem artistas que quebram isso, mas eu vejo que vocês duas trabalham muito com isso. E aí eu queria que vocês tentassem expor como que vocês veem esse processo, assim, principalmente colocando a performance como meio disso, assim, que eu acho muito interessante. Obrigada. A gente vai voltar agora aqui para a mesa. Berna quer iniciar, fazer os comentários sobre as perguntas que foram ditas. Oi? Como é seu nome? Tainara. Obrigada, Tainá. Obrigada por ter vindo. Nayara. Nayara, obrigada por ter vindo, né? Obrigada por ter ido também à minha exposição de BH. Sim, a performance, ela tem esse potencial de você se conectar mais rápido com o coletivo. Eu acredito isso. Acho que a performance, como você trabalha com o corpo, de alguma maneira existe uma interlocução mais rápida, talvez, do que uma outra expressão, né? Que você só observa. Como a performance ela permeia o ambiente, né? Eu acho que existe essa facilidade. Eu, na realidade, tentar falar rapidinho, como eu comecei a fazer performance. Eu já era artista, eu trabalhava com fotografia, instalação, e eu fui fazer academia de perícia, né? Passei no concurso e tinha que fazer academia de perícia criminal. E um dia eu chego cedo, eu fazia academia de polícia à noite, junto com todos os profissionais, Polícia Federal, quem ia fazer Polícia Civil, perícia criminal, todo mundo tem que fazer academia. E aí eu cheguei esse dia, umas 5 horas da tarde, e o estacionamento estava quase vazio, tinha poucos carros no estacionamento, e eu vi, de longe, um grupo de militares em círculo, rindo. Era um fim de tarde lindo, com um pôr do sol maravilhoso, e eu vi aquele grupo todo verde ao redor, assim, em círculos, e tinha um rapaz, também vestido de militar, fazendo flexões. Ele estava pagando uma pena, a gente diz, fazendo um demérito, né? Na academia se usa esse termo. E ele estava, enquanto eles contavam, todos juntos, o número de flexões que o rapaz fazia e riam. Aquela cena daqueles militares se divertindo, enquanto o outro era colocado em sacrifício, para mim foi tão forte naquela tarde que eu
como já trabalhava com arte, estava fazendo academia para ser perita criminal, eu disse, é isso que eu quero fazer. Eu quero que o meu corpo esteja como um objeto estético ao ponto de fazer o outro refletir. Foi aí que eu comecei a fazer performance. Eu acho que a performance tem essa coisa de conectar mais rápido, porque é muito forte o corpo humano, é muito forte um coletivo de corpos. Eu penso isso. Vou tentar, tá? Até porque eu acho que foram três colocações que se encontram em alguns lugares, para mim, né? Faz sentido que as três pessoas falaram. E eu acho que eu parto do princípio... Vou pegar o gancho da performance. Da performance mesmo, hoje, para mim, como um ritual, como um lugar de transformação. Que eu trago do teatro também, então não é completamente... né? Tem uma história aí. Mas é que eu acho que a performance ela supera o que o teatro, para mim, limitava, que era esse faz de conta, esse acordo ficcional de que isso aqui não é verdade. Que a gente sabe que é verdade, porque por mais falso que seja, tem uma verdade ali, uma entrega do corpo que está pulsando de verdade aquela intenção, aquele sentimento. Então, essa fronteira... eu acho que ela é diluída a esse lugar etéreo mesmo, né? Da realidade que a gente cria. Então, não é um faz de conta dentro de uma realidade, sabe? Tipo, eu não estou fingindo que eu estou vivendo uma realidade dentro da minha realidade. É real o que está acontecendo e, por isso, eu acho que isso é muito poderoso. Só complementando o que a Berna fala, concordo com ela. Mas, indo além... eu acho que algumas coisas que foram colocadas me fazem pensar, e junto com a performance, de que arte a gente está falando. E aí, para não ir por um caminho difícil, de questionar as instituições e os conceitos e definições de arte, que eu já falei que são importados, porque se a gente for olhar para a história da arte, sobretudo no Brasil, ela tem um fim, né? Com os liceus e a arquitetura, e depois o modernismo, e tudo isso transforma a arte a um dilema que a arte vive hoje, diante do século XXI. Para não ir por esse caminho, senão a gente ia passar muito tempo aqui, eu falo de um lugar que me interessa, que faz sentido para mim, de pensar a arte como uma forma de restituição. Restituição de memória, restituição de imaginação e, por isso, de autonomia. E, para mim, está num lugar primitivo. Primitivo não como a colonização nos ensinou, de ruim ou atrasado, mas primitivo de primeiro, de primário, do que veio antes mesmo. E aí eu não sei quem falou das artes visuais, mas é que antes da gente falar, a gente aprendeu a gritar, a cantar. Antes da gente escrever, a gente aprendeu a desenhar. Antes da gente andar, a gente aprendeu a cair, a dançar. Sabe? Antes da gente entender o que a gente está fazendo, a gente primeiro se expressou. E aonde foi que a gente perdeu a capacidade de só se expressar, de ser espontâneo? A gente vive numa sociedade, é claro. A gente não vai se comparar aos acéfalos que fazem tudo o que querem e desrespeitam todo mundo. Não é isso. É sobre, no campo da arte, como a gente restitui esse lugar que deveria ser democrático. O que separa o artista do não artista, senão a escolha, a intenção com que a pessoa, o artista, teve para criar uma peça, uma obra de arte, por exemplo. O que define um ser artista ou não, e por que isso cria um grau de hierarquia, de inalcançável, tão ruim para essa sociedade, né? Na sociedade que a gente vive, porque até hoje se estabelece dessa forma, ou seja, o que é arte, o que não é arte, quem é artista, o que não é artista. Para não entrar nesse dilema, eu prefiro falar desse lugar primeiro, onde a gente cria. E aí, falando, para concluir, né? Falando um pouco sobre o que eu acredito também com toda essa conversa, na relação do impacto, da provocação, que leva à transformação que a arte gera.
Porque nós, artistas, somos o quê, se não investigadores? Pessoas que olhamos a realidade e tentamos, a partir da imaginação, experimentar aquilo que vem na nossa cabeça. Ou seja, antes de eu criar, eu imagino. Mas, para eu imaginar, eu preciso conhecer. Como é que eu vou imaginar uma coisa que eu nunca vi? Então, consumir, assistir, sabe? Um olhar sensível. E aí eu vou para além. Eu não sou uma artista institucional. Foram poucas as instituições em que eu estive. Fiz questão de levar o lixo para todas elas. Porque eu parto desse princípio também, né? Sobre aquilo que... E aí, para concluir mesmo, acho que esse dilema do que a arte contemporânea hoje está num lugar muito maior do que o produto que o capitalismo tentou resumir a arte, né? Então, assim, a arte hoje é muito mais sobre o seu processo, sobre como foi que aquela peça foi concebida, qual a história que aquela peça conta, qual a trajetória que esse artista traz, e por isso dá para a sua obra, por isso eu não consigo separar o artista da sua obra. Não consigo conceber aquele... o trabalho dele é maravilhoso, mas ele é machista. Não dá, porque está ali, entende? É a forma com que aquela pessoa se expressa e, por isso, os valores, o que ela está junto com o que ela está criando para o mundo. Acho que é isso. É o poder de transformar, porque fala sem palavra, né? Bom, a gente está chegando ao final da nossa mesa. Eu tentei responder. Eu acho justamente que esse problema tem a ver com essa coisa de definir quem é, quem não é, como passar por esse crivo institucional da arte. Como é seu nome? Andréa, querida, eu acho que a gente está discutindo, você quer saber uma questão técnica, né? De registro, mas é difícil para a gente responder isso, porque isso depende do que você quer registrar, se é uma obra literária, se é uma música, se é arte visual, e isso é uma questão muito técnica. E aqui a gente está discutindo uma questão não específica técnica, de quais são os meandros que você faz para registrar. Então, a gente talvez não tenha condições, nesse momento, de responder isso, porque a gente não conhece. Exato. Tá bom? Bom, gente, a gente vai encerrar aqui a mesa. A gente precisa montar aqui o palco para outra atividade que vai ter. Agradecer muito a Berna, agradecer muito a Gabriela, duas grandes artistas. Eu, enquanto formada em jornalismo, estou muito feliz de ter mediado essa mesa, porque saio daqui com comunicações extremamente importantes e acredito que as pessoas aqui presentes também. Tá bom? Muito obrigada a todo mundo que veio. Uma boa noite. Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo presente. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez. E dizer que agora a gente dá uma pausa para um cafezinho. Tem um cafezinho especial ali fora. E 8 horas tem show, voz e violão com Letrux. Eu espero vocês, hein? Até mais.